Sabe aquela angústia que é tão profunda que parece se infiltrar na pele e se misturar com seu sangue? Eu convivi com ela por 7 longos anos. Uma angústia que nascia nas costas, subia pela coluna e formava um nó na minha garganta toda vez que eu ouvia a chave rodar na fechadura às 6 da tarde. E com o som da chave vinha o pavor. Um pavor que, ainda hoje, aos 71 anos, me faz acordar encharcada de suor no meio da noite. Bom dia para quem me assiste. Meu nome é Clara Soares Guzmão, mas o pessoal aqui de Montes Claros, em Minas Gerais, me chama de Vovó Clara do Bolo. Faço bolo de fubá, broa de milho e um doce de leite que todo mundo jura ser o melhor da cidade. Tenho minha barraquinha na Praça da Catedral há mais de 40 anos. Quem diria, não é? A garota que um dia não tinha certeza se estaria viva no dia seguinte, hoje é famosa pelos doces que adoçam a vida da garotada. Antes de seguir com meu relato, eu adoraria saber de onde você me acompanha. Me diga aí nos comentários qual a sua cidade. E se puder, deixe um like e se inscreva no canal, porque cada nova inscrição me dá mais força para continuar trazendo à luz o que tantos preferem esconder debaixo do tapete. Nasci em 1954, numa casinha azul no final da Rua das Acácias, a área mais humilde de Montes Claros. Cidade de interior, onde todos se conheciam, ou pelo menos pensavam que conheciam. Porque os segredos ficavam trancados a 7 chaves dentro de 4 paredes. E a nossa casa azul, com suas janelas de madeira quase sempre cerradas, guardava os piores deles. Meu pai, seu Ramiro, trabalhava na prefeitura como chefe de obras, um homem respeitado na cidade, de mão firme para dar ordens, voz grave que fazia o chão tremer. Ia à missa todo domingo, sentava-se no primeiro banco, cantava os hinos com mais fervor que qualquer um. Era o primeiro a chegar nas festas de bairro, o último a sair da venda da esquina. Homem de palavra, diziam, pai de família exemplar. Minha mãe, Dona Helena, era secretária na escola primária. Cabelo sempre preso num coque rígido, vestido abaixo dos joelhos, unhas curtas e impecáveis. Tinha uma postura ereta, um jeito de olhar por cima dos óculos que impunha respeito. Em casa, era silenciosa, submissa, uma sombra do meu pai. Uma sombra que se esticava ou encolhia, dependendo do humor dele. Éramos apenas nós 3 na Casa Azul. Minha mãe teve outras gestações, mas nenhuma vingou. Eu fui a única que sobreviveu. Milagre de Deus, ela costumava dizer. Às vezes, penso que o verdadeiro milagre teria sido não sobreviver. Teria me poupado de tanta dor. A casa era modesta, mas imaculada. Lembro-me do cheiro de cera no assoalho, do brilho dos poucos móveis, das toalhinhas de crochê que minha mãe espalhava por toda parte. Havia um quintal com mangueiras, uma jabuticabeira e um tanque de cimento onde eu brincava nos dias quentes. A Casa Azul, meu paraíso e meu inferno. Até os 7 anos, minha vida foi comum. Ia à escola, brincava na rua, ajudava minha mãe em pequenas tarefas. Meu pai era severo, me dava umas palmadas quando eu desobedecia, mas nada que fugisse ao padrão da época. Era assim que se educava, na base do chinelo, da palmada, da vara de marmelo. Ninguém questionava. Mas tudo se transformou quando completei 8 anos. Lembro-me do dia como se fosse hoje. Era meu aniversário. Ganhei um vestido cor-de-rosa com flores brancas e uma boneca de retalhos que minha mãe costurou em segredo. Eu estava tão radiante que nem percebi o olhar estranho do meu pai durante o almoço. Um olhar que, mais tarde, aprendi a decifrar. O olhar de quem premedita. Naquela noite,
Minha mãe foi a uma reunião do círculo de oração na igreja. Era um evento mensal e ela jamais faltava. Fiquei sozinha com meu pai, o que não era incomum. Geralmente, ele me mandava para a cama cedo e ficava na sala, ouvindo seu rádio de pilha. Mas aquele dia foi diferente. "Vem cá, Clara", ele chamou da cozinha. "Vem ajudar seu pai." Fui, com a boneca nova debaixo do braço. Ele estava apoiado na pia, olhando para o fogão a lenha. "Olha essa pia, menina, está imunda. Sua mãe não limpou direito." Olhei para a pia. Para mim parecia limpa, mas discordar do meu pai era impensável. "Vou falar para a mamãe quando ela chegar", murmurei. "Não, você vai limpar, agora." Tentei argumentar que eu era pequena, que não alcançava a torneira direito, que a água fria machucava meus dedos no inverno ameno de Minas. Não adiantou. Subi num banquinho e comecei a lavar os poucos pratos. Fiz o meu melhor, mas, como toda criança de 8 anos, fiz uma bagunça. Derramei água, deixei espuma nos talheres, não sequei direito. Foi quando ele começou. "Tá vendo porque sua mãe nunca quis ter mais filhos? Porque viu que você não serve para nada." As palavras doeram mais que qualquer tapa. Abaixei a cabeça, continuei tentando. As lágrimas turvavam minha visão. "Nem para isso você serve, uma inútil. Sabe o que acontece com menina inútil? Merece correção." Ele pegou uma vara de madeira que ficava num canto da cozinha. Pensei que ele me bateria nas pernas, como já havia feito antes, mas não foi isso. "Tira a roupa." Gelei. Não entendi. Por que uma menina de 8 anos tiraria a roupa na cozinha? "O que foi? Está surda? Tira a roupa. Agora." O medo me paralisou. Abracei minha boneca com toda a força. "Pai, está frio." "Tira essa roupa." O grito foi tão alto que a boneca caiu no chão. Com as mãos trêmulas, tirei meu vestido novo. Fiquei só de calcinha, encolhida, tentando me cobrir os meus braços finos. "Tudo", ele ordenou. E ali, nua no meio da cozinha, senti uma vergonha que nunca havia experimentado. Uma vergonha misturada com medo e confusão. Por que um pai faria isso com a filha? Ele pegou a vara, encostou a ponta na minha barriga e foi descendo, lentamente. Senti um frio da madeira na minha pele. Fechei os olhos. "Olha para mim." Não consegui. Mantive os olhos fechados, o corpo tremendo. "Olha para mim." Abri os olhos. Vi um homem que já não era meu pai. Era um monstro com o rosto dele. Um monstro de olhos vorazes. O que se seguiu não vou descrever em detalhes, não por vergonha. Essa eu já lasei da alma faz tempo, mas porque há crianças assistindo a este vídeo e não quero plantar na mente delas as imagens que ainda assombram a minha. Direi apenas que doeu. Doeu tanto que pensei que fosse morrer. A vara de madeira, ele a usou de um jeito que nenhum objeto deveria ser usado, que nenhuma criança deveria sentir, que nenhum pai deveria fazer. Quando terminou, eu estava sangrando. Ele jogou minhas roupas em cima de mim. "Se contar para alguém, eu mato você e sua mãe. Agora, limpa esse chão." Eu mal conseguia me manter em pé. Limpei meu próprio sangue do assoalho da cozinha, enquanto ele voltava para a sala e para seu rádio, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de destroçar a filha minutos antes. Arrastei-me para o quarto, me enrolei no cobertor e chorei até não ter mais lágrimas. A dor física era terrível, mas a dor na alma era pior. Porque eu não entendia o que tinha feito de tão errado para merecer aquilo. Por que meu pai, que deveria me proteger, tinha feito aquilo? Quando minha mãe voltou, pensei em contar. Ela entrou no meu quarto, viu que eu estava acordada. "O que foi, menina? Perdeu o sono?" Abri a boca, mas as palavras não saíram. O medo era maior. E se ele cumprisse a ameaça? E se ele nos matasse?
Acabei apenas balançando a cabeça em negação. Então durma, amanhã tem aula. E saiu, fechando a porta. Simples assim. Não viu minhas lágrimas? Não notou meu medo ou fingiu não notar? Naquela noite, algo dentro de mim morreu. A confiança, a segurança, a infância. Pensei que seria um castigo isolado. Enganei-me. Nas semanas seguintes, sempre que minha mãe saía, ele encontrava uma desculpa. A casa não estava limpa, eu cheguei tarde da escola, minhas notas não eram boas o suficiente. Pega a vara, ele dizia, e eu obedecia. O que mais uma menina de 8 anos poderia fazer contra um homem adulto? O pior foi quando descobri que minha mãe sabia, ou no mínimo desconfiava. Uma noite, cheguei da escola com a saia suja de barro. Meu pai ficou furioso. Pro quarto, ele ordenou. Já sabe o que te espera. Fui tremendo. Ele veio atrás com a vara. Mas dessa vez, notei que a porta não se fechou por completo. Pela fresta, enquanto aquilo acontecia, enquanto eu me contorcia de dor na cama, vi minha mãe, parada no corredor, olhando. Nossos olhos se cruzaram no meio daquele horror. Ela viu meu sofrimento, minha súplica silenciosa. E sabe o que ela fez? Nada. Absolutamente nada. Fechou a porta devagar e se afastou. Foi ali que entendi a verdadeira traição. Não era só ele, era ela também. A pessoa que deveria me proteger, me defender, lutar por mim, tinha escolhido virar as costas. Naquela noite, meu choro foi diferente. Não era só de dor, mas de abandono completo. Eu estava sozinha no mundo, sozinha contra os dois. Os abusos continuaram por meses, anos, cada vez mais frequentes, mais violentos. Ele já não precisava esperar minha mãe sair, fazia na frente dela. E ela assistia, às vezes de cabeça baixa, às vezes com um brilho estranho nos olhos, nunca interferindo, nunca me protegendo. Uma vez tentei resistir, tinha 10 anos. Quando ele veio com a vara, eu me empurrei e tentei correr. Consegui chegar à porta da frente, mas minha mãe bloqueou o caminho. Aonde pensa que vai, Clara? Me deixa sair, mãe, por favor. Volta para lá, seu pai ainda não terminou. E me empurrou de volta para ele, como quem devolve um objeto emprestado. Começaram as mudanças no meu corpo, o peito crescendo, os quadris se alargando, a primeira menstruação que escondi como pude. Tinha medo que aquilo piorasse tudo, e piorou. Agora, meu pai tinha um novo medo, que eu engravidasse. Se botar um bastardo no mundo, eu te mato, ele ameaçava. Jogo num rio para ninguém achar. Mas continuava com a vara, só que com mais cuidado, usando-a de outras formas, inventando novas maneiras de machucar sem deixar provas. Na escola, eu era a menina estranha, calada, sempre de mangas compridas, mesmo no calor. Sentava no fundo da sala, não conversava, não sorria. Minhas notas, que eram boas, despencaram. Como aprender português quando seu corpo inteiro dói? Como entender matemática quando sua mente só pensa no horror que espera em casa? Os professores notavam, mas naquela época, em briga de marido e mulher, ninguém metia a colher. Apenas uma professora insistiu, professora Beatriz, de literatura. Baixinha, cabelo crespo sempre preso, óculos grandes. Ela tinha um jeito diferente de olhar para mim, não com pena ou nojo, mas com compreensão. Um dia, ela me chamou depois da aula. Clara, está tudo bem em casa? A pergunta simples quase me desmontou. Fazia tanto tempo que ninguém me perguntava como eu estava. Abri a boca para dizer que sim, mas não consegui. As lágrimas vieram, descontroladas. Não, não está nada bem, consegui dizer, mas não contei mais nada. O medo ainda era maior. Se precisar conversar, estou aqui.
ela disse, e pela primeira vez em anos senti que não estava completamente sozinha. Naquela época, eu já tinha 13 anos, 5 anos de abuso diário, 5 anos tendo a infância roubada, o corpo violado, a alma partida. 5 anos vendo minha própria mãe ser cúmplice do meu tormento. 5 anos desejando morrer toda noite. Foi quando uma faísca de raiva começou a crescer dentro de mim. Raiva que virou coragem quando entendi uma coisa: se continuasse assim, eu não iria sobreviver. Era simples, ou eu falava ou eu morria. Foi numa quarta-feira que tudo mudou. Mal conseguia sentar na cadeira da escola de tanta dor. Professora Beatriz notou. No final da aula, pediu para eu ficar e trancou a porta da sala. Clara, o que está acontecendo na sua casa? Fiquei em silêncio. Clara, olha para mim. Olhei e vi nos olhos dela algo que nunca vi nos da minha mãe: compaixão. Se alguém está te machucando, você pode me contar. Eu vou te ajudar. E então, após 5 anos de silêncio, eu falei. Contei tudo. A vara, o sangue, a dor, a mãe que assistia, o medo, as ameaças, tudo. Quando terminei, esgotada, ela tinha lágrimas nos olhos. Eu acredito em você, ela disse. Foram as 3 palavras mais importantes da minha vida. Eu acredito em você e nós vamos dar um jeito nisso. Naquele caminho de volta para Casa Azul, senti algo novo no peito. Só mais tarde entendi o que era: esperança. A esperança, no entanto, não eliminava o medo. Na verdade, ela o tornava mais agudo. Agora que eu tinha algo a perder, a possibilidade de uma vida diferente, o terror de voltar para Casa Azul era ainda maior. Cada passo naquelas ruas familiares parecia um passo de volta para a escuridão. Mas, pela primeira vez, eu não me sentia completamente impotente. Havia uma pequena luz, e o nome dela era Professora Beatriz. No dia seguinte, na escola, nossos olhares se cruzaram no corredor. Foi um aceno sutil, um entendimento silencioso que me deu forças para aguentar as aulas. No final do dia, ela me esperou novamente. Clara, precisamos ser inteligentes, ela disse, a voz baixa e urgente, depois que o último aluno saiu. Seu pai é um homem conhecido na cidade, sua mãe também. A sua palavra, infelizmente, pode não ser suficiente contra a deles. Eles dirão que você é uma menina problemática, que inventa histórias. Era verdade, nua e crua, e doeu ouvi-la, mas eu sabia que ela estava certa. Então o que a gente faz? Perguntei, sentindo a esperança vacilar. Nós precisamos de provas, algo que eles não possam negar, algo que cale a boca de qualquer um que duvide de você. Ela fez uma pausa e seu olhar ficou distante, como se revisitasse uma dor antiga. Eu preciso te contar uma coisa, Clara. Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, passei por algo parecido. Não foi meu pai, foi um tio. E minha mãe, assim como a sua, fingia não ver. Eu nunca tive a coragem que você teve hoje. Eu fugi. E fugir sem um plano, sem ajuda, é um outro tipo de inferno. Não vou deixar que isso aconteça com você. Nós vamos fazer do jeito certo. Ouvir aquilo me chocou, mas também criou um laço entre nós que ia além de professora e aluna. Éramos sobreviventes. Que tipo de provas? Sussurrei. As marcas no seu corpo e o objeto que ele usa. Ela disse a palavra com nojo. A vara de madeira. A simples menção fez meu estômago gelar. A ideia de ter que passar por aquilo de novo era paralisante. Como se lesse meus pensamentos, ela segurou minha mão. Eu sei o que estou pedindo, é monstruoso, mas pense comigo, essa pode ser a sua única chance de acabar com isso para sempre, de fazê-los pagar.
Respirei fundo, a raiva que eu vinha acumulando por anos se transformando em uma determinação fria. O que eu preciso fazer? O plano que traçamos era arriscado, perigoso e dependia inteiramente de mim. O primeiro passo era conseguir a prova física. Eu teria que pegar a vara de madeira exata que ele usava e trocá-la por uma parecida, para que ele não notasse a ausência dela imediatamente. Durante a semana seguinte, passei a observar tudo com outros olhos. O depósito de materiais da escola, que antes era só um lugar empoeirado, virou um campo de possibilidades. Numa tarde, enquanto a zeladora estava distraída, consegui entrar e encontrei o que precisava. Uma vara de madeira velha, quase idêntica à que meu pai usava, jogada num canto. Escondi-a na mochila e a levei para casa, o coração batendo na garganta a cada passo. O segundo passo era documentar os machucados. Professora Beatriz me deu uma pequena câmera fotográfica, um modelo simples que ela tinha. Depois que acontecer, ela disse com dificuldade, vá ao banheiro, tranque a porta e tire fotos de tudo, não deixe nada de fora. Precisamos mostrar o que ele faz com você. A câmera parecia pesar 1 tonelada na minha mochila. Eu sabia o que aquilo significava. Eu teria que suportar o inferno mais uma vez, mas pela primeira vez seria com um propósito. Não seria apenas uma vítima passiva, seria uma espiã na minha própria tortura, coletando as provas da minha libertação. Naquela noite em casa, o silêncio era mais opressor do que nunca. Cada palavra trocada com meus pais era parte de uma farsa. Eu os observava, o monstro e sua cúmplice, e eles não viam nada de diferente na menina quieta e obediente de sempre. Na quarta-feira, aconteceu. Derrubei um copo de leite no jantar. Um acidente banal, mas foi o gatilho que ele precisava. Seus olhos se estreitaram. Você não faz nada direito, sua imprestável, ele rosnou. Minha mãe abaixou a cabeça, como sempre. Pro quarto, vou te ensinar a ter mais cuidado. Meu corpo gelou, mas minha mente estava estranhamente focada. Era a hora. Enquanto eu caminhava para o quarto, o corredor parecia o corredor da morte. Mas no fundo da minha alma, a voz da professora Beatriz ecoava. Nós vamos dar um jeito nisso. E a pequena chama de esperança, agora misturada à raiva e à determinação, queimava mais forte do que o medo. Eu estava pronta. Era a última vez. Obedeci, como sempre. Caminhei para o quarto e o som dos meus próprios pés no assoalho de madeira nunca pareceu tão alto, tão definitivo. Ele veio atrás de mim, a respiração pesada, a raiva irradiar dele como calor. Fechou a porta. O som do trinco foi o sinal. O que aconteceu naquelas 2 horas foi o inferno de sempre. Mas, pela primeira vez, eu não estava inteiramente lá. Aprendi a sair do meu corpo durante os abusos, a flutuar num canto do teto e a observar a cena como se fosse um filme sobre outra pessoa. Mas, naquela noite, era diferente. Eu estava presente em cada segundo de dor, mas com um propósito. Cada toque, cada palavra cruel, cada instante de humilhação era um tijolo que eu guardava para construir a cela dele. A dor não era apenas dor, era combustível. As lágrimas que escorriam silenciosamente pelo meu rosto não eram de desespero, eram de uma determinação gélida. Eu aguentei porque sabia que era a última vez. Quando ele finalmente terminou, satisfeito com a sua noite de crueldade, jogou a vara no chão do quarto como de costume e saiu resmungando algo sobre eu ter aprendido a lição. Mal sabia ele que a lição que eu estava aprendendo era outra, a da sobrevivência. Esperei, imóvel na cama, a contar os segundos, os minutos, até ouvir o som familiar do rádio na sala e, mais tarde, o ranger da cama dele no outro quarto. O silêncio da casa era a minha oportunidade. Com o corpo a protestar a cada movimento, levantei-me. A primeira parte do plano, as fotografias.
Fui para a pequena casa de banho, tranquei a porta e peguei na máquina fotográfica que tinha escondido debaixo da pia. A luz fraca da única lâmpada expunha a devastação no meu corpo. Olhar para os hematomas que começavam a surgir, para as marcas vermelhas e inchadas, era como olhar para um mapa do meu sofrimento. Com as mãos a tremer, apontei a câmera para mim mesma. Cada clique do obturador era um grito silencioso. Fotografei as minhas pernas, as minhas costas, os meus braços. Foi um dos atos mais difíceis da minha vida, confrontar e documentar a minha própria humilhação. Mas, com cada foto, sentia que estava roubando-lhe o poder, a transformar a minha vergonha na prova do crime dele. A segunda parte era mais perigosa, a troca. Escondi a câmera e voltei ao meu quarto. A vara, o instrumento do meu tormento, estava ali, no chão. Pegá-la foi repulsivo. A madeira parecia ainda ter o calor das mãos dele, o peso da sua violência. Fui pé ante pé até o pequeno armário onde guardava as minhas poucas coisas e tirei a vara falsa que tinha trazido da escola. Tinha de fazer a troca, colocar a verdadeira na minha mochila e deixar a falsa no lugar. O corredor escuro era um território inimigo. Cada tábua do chão que rangia parecia um alarme. O quarto deles estava em silêncio, mas eu podia sentir a presença a apenas alguns metros de distância. A cozinha era o meu destino. A vara ficava sempre encostada no canto, perto do fogão a lenha. Com o coração a bater descontroladamente no peito, cheguei à cozinha. A luz da lua que entrava pela pequena janela era a minha única iluminação. Fiz a troca. A vara falsa encostada no canto, a verdadeira inaciante agora nas minhas mãos. Voltei para o meu quarto como uma sombra, guardei a prova do crime na minha mochila, debaixo dos cadernos, e deitei-me. Não dormi um segundo. Fiquei deitada a ouvir os sons da noite, a abraçar a certeza de que a manhã seguinte seria o início do fim. Cheguei à escola com o corpo dorido, mas com uma força que nunca tinha tido. A mochila pesava nas minhas costas, não pelos livros, mas pela prova que carregava. Encontrei-me com a professora Beatriz antes da primeira aula, num canto do pátio onde ninguém nos podia ver. "Consegui?" ela perguntou, a preocupação estampada no seu rosto. Sem dizer uma palavra, abri a mochila e mostrei-lhe a ponta da vara. Depois, entreguei-lhe a pequena câmera fotográfica. Os olhos dela encheram-se de lágrimas ao ver a minha determinação. "Meu Deus, Clara, você é tão corajosa!" Ela guardou tudo rapidamente na sua própria mala. "Agora a minha parte começa. Tenho um amigo que é advogado. Vou procurá-lo hoje mesmo. Levarei isto tudo à polícia, ao juiz de menores, a quem for preciso. Não vamos parar até te tirarmos de lá." "Quanto tempo vai demorar?" perguntei, a ansiedade a tomar conta de mim. "Vou fazer o possível para que seja hoje mesmo, mas não posso prometer. Pode demorar 1 ou 2 dias. O mais importante agora é você", ela disse, segurando os meus ombros. "Você precisa de voltar para casa hoje à tarde e agir como se nada tivesse acontecido. Não deixe que eles percebam nada. É a parte mais difícil, eu sei, mas a sua segurança depende disso." Concordei, embora a ideia de passar mais uma noite naquela casa fosse quase insuportável. O resto do dia na escola foi um borrão. Quando o último sinal tocou, senti um frio no estômago. Era hora de voltar para a Casa Azul, talvez pela última vez. A tarde arrastou-se numa tensão excruciante. Ajudei a minha mãe na cozinha, fiz os meus trabalhos de casa, sentei-me à mesa de jantar e comi em silêncio, como sempre. Mas por dentro eu gritava. Cada minuto era uma eternidade. O meu pai chegou, jantou, sentou-se na sua poltrona para ouvir rádio. Tudo estava terrivelmente normal. Já era noite quando ouvi o som que mudou tudo. Não era o som de uma chave na porta, mas de batidas, fortes, oficiais. O meu pai levantou-se, irritado por ser interrompido. A minha mãe foi atrás dele. Fiquei na cozinha, paralisada a ouvir. "Pois não?"
A voz do meu pai, arrogante como sempre. Senhor Ramiro Guzmão, somos da polícia, temos um mandado. A voz desconhecida era firme e inabalável. Ouvi um protesto, a voz do meu pai a subir de tom. Depois, a da minha mãe, um ganido de surpresa e medo. E então, ouvi o meu nome. Uma mulher com uma expressão gentil, acompanhada por um polícia, apareceu à porta da cozinha. Atrás dela, no corredor, vi a professora Beatriz. Os nossos olhares encontraram-se e naquele instante eu soube. Tinha acabado. Clara, disse a mulher, o meu nome é Helena, sou do Conselho Tutelar. Viemos buscar-te, não precisas de ter mais medo. As lágrimas que eu tinha segurado durante tanto tempo finalmente vieram. Não eram lágrimas de dor ou de medo, eram lágrimas de libertação. Enquanto a senhora Helena me guiava para fora daquela casa, passei pela sala. Vi o meu pai, o homem que me tinha aterrorizado durante anos, algemado. O seu rosto uma máscara de choque e fúria. A minha mãe chorava num canto, incapaz de me encarar. Aos 67 anos, aceitei o convite para dar uma palestra na escola onde estudei. Foi a primeira vez que falei publicamente sobre tudo. A palestra virou convite para outras. Minha história, que por tanto tempo foi minha vergonha, tornou-se minha plataforma para ajudar outras pessoas. Criei um grupo de apoio em Montes Claros, o Vozes que Curam. E agora, aos 71, decidi fazer estes vídeos, contar minha história para um público ainda maior. Porque, mesmo hoje, ainda existem crianças presas em casas azuis por todo o Brasil. Ainda existem pais monstros e mães que fecham os olhos. Ainda existem varas de madeira em cantos de cozinha que fazem meninas tremerem de medo. Se você está assistindo e se identificou com qualquer parte da minha história, saiba, você não está sozinha. Você não tem culpa. E existe uma saída. Pode parecer impossível, mas eu prometo que existe alguém como a professora Beatriz por aí. Alguém que vai acreditar. A Casa Azul ficou no passado. Em seu lugar, construí uma vida colorida. Você também pode. E se você conhece uma criança que mostra sinais de abuso, o silêncio, os machucados, o medo, por favor, seja a professora Beatriz dela. Pergunte, acredite, ajude. Você pode ser sua única chance. Hoje, minha barraquinha na praça continua firme. Meus netos já me deram bisnetos. A Casa Azul foi demolida. No lugar, construíram um parquinho. Sempre que passo por lá, vejo as crianças brincando, rindo, livres. E penso que, finalmente, aquele pedaço de chão encontrou sua redenção. Se você gostou da minha história, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem estes vídeos. E se puder, entre no nosso grupo de apoio, o link está na descrição. Lá, compartilhamos histórias de outras avós que, como eu, sobreviveram para contar. Histórias de dor, sim, mas principalmente de superação. Porque se tem algo que aprendi nestes 71 anos, é que o ser humano é incrível em sua capacidade de se reconstruir, de transformar ruínas em palácios e casas azuis de terror em lares coloridos de amor. Sou Clara Soares Guzmão, vítima que virou sobrevivente, sobrevivente que virou guerreira, guerreira que virou avó contadora de histórias. E minha história não acabou. Enquanto houver uma criança precisando ouvir que existe esperança, minha voz continuará. Porque a liberdade, meus amigos, tem cheiro de terra molhada depois da chuva, e depois das maiores tempestades, sempre nasce o sol mais brilhante. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.